nós fazemos um estudo toda segunda-feira, já há 2 anos, sobre a Revista Espírita. E nós já estudamos a Revista Espírita toda de 1858. Quem quiser, ela está no YouTube, as aulinhas nossas, assim, lá. E portal no www.espiritismo.net. E já estamos na de 1859, que nós começamos em março. Vale lembrar que nós fazemos o estudo, não é sequencial da Revista Espírita. Nós fazemos o estudo em módulos. E esse estudo em módulos, ele ocorre diante dos temas. Entenderam? Então vamos lá. Agora sim, vamos começar a gravar. Então vamos lá, Nina Mil, Mana, vamos lá. Nós vamos hoje ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. Não vim destruir a lei. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri. O Espiritismo nada ensina que seja contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, para todas as pessoas, o que só foi dito sob a forma alegórica. Esse é o grande papel do Espiritismo. No tempo predito, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como igualmente o anunciou, a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Quando ele falou do Consolador prometido, né, gente? Então, a gente não pode esquecer que a ciência sem a religião é paralítica e a religião sem a ciência é cega, como dizia Einstein. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina porque ele tem esse veio religioso, ele tem esse veio científico, por si, preceitos filosóficos de vida prática. Daí o tripé da doutrina. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, rogamos a vós o encaminhamento dos nossos pensamentos pela intuição e inspiração dos guias desse trabalho, nosso querido Caibar Schutel, o divulgador de Matão, São Paulo, esse companheiro que nos dá várias mensagens através do Centro Espírita Leon Denis há 15 anos, orientando como fazer o trabalho virtual. A ele pedimos, Senhor, a ele chegando e vós a ele também, que chegue aos nossos benfeitores, os mais próximos a nós, para que possamos nos sentir amparados, abraçados, aconchegados, intuídos, inspirados e renovados, através da reciclagem de ideias e de fluidos em nosso parecer atual. Que seja assim, portanto, em nome de Deus maior, e possamos dar por início o trabalho da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Bom, nós vamos ver que na Revista Espírita de 1859, Kardec aproveitou para fazer tanto na de janeiro, quanto na de abril, quanto na de maio, na de setembro e na de dezembro, o que ele chamou de aforismos espíritas. E o que são aforismos? Aforismos são máximas espíritas. São, na verdade, sentenças morais breves, mas conceituosas, quer dizer, profundas. Nós vamos ver que ao pegarmos a introdução do Livro dos Espíritos, principalmente
a introdução 6, nós vamos encontrar básicas, que permeiam a doutrina espírita. E nas conclusões também, nós, ao irmos lá no final, nas conclusões, nós vamos também ver essas máximas nesse tríplice aspecto da doutrina, através da conclusão 1, 2 e 3, reforçando tudo que se estuda no próprio Livro dos Espíritos. Então, isso é só para a gente ver como é substancial o conhecimento, né? O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, e essa revista traz artigos de 1859. Então ele começa assim: sob esse título, daremos de tempos em tempos pensamentos avulsos, que em poucas palavras resumirão certos princípios essenciais do Espiritismo. Então ele começa. Número 1. Aqueles que pensam preservar-se da ação dos maus espíritos, abstendo-se das comunicações espíritas, são como crianças que julgam evitar o perigo colocando uma venda nos olhos. Tanto vale dizer que é preferível ler nem escrever para não se expor à leitura de maus livros ou a escrever tolices. O que isso lembra a vocês? O estudo é interativo, hein? Vamos mandar brasa aí na área de texto. Apesar de 4 companheiros terem saído, nós continuamos aqui. Vamos lá. O que nos lembra isso? Que apesar de querermos nos abster das comunicações espíritas, muitas casas hoje estão só no estudo, e às vezes só no estudo do Evangelho, nem passe, não trabalham com a desobsessão por causa dessas desculpas, de não ficar chamando espírito para tudo. Como se ninguém lembra de nada, meu Deus. Como se nós estivéssemos na época de Moisés, que se abusou das comunicações e ele teve que proibir contato com o plano espiritual. Ninguém lembrou disso? Vocês estão me ouvindo? Olha, quando vocês ouvirem outros no YouTube, vão até rir disso. Então, das 12 pessoas, já tem só 11. Acho que o povo não está gostando. E tem que participar? Vamos lá. Na época de Moisés foi assim. O companheiro aqui legendário está dizendo que o centro serve para uma coisa e não está funcionando. Muitas vezes não estamos funcionando. Mas por quê? Muitas vezes também não estudamos profundamente o Livro dos Médiuns, deixamos o livre-arbítrio funcionar na frente, deixamos também funcionar a nossa vaidade, né? E aí, o que acontece? Mistificações, não analisamos as comunicações devidamente, aconteçam na hora que querem, como quiserem, no lugar que quiserem. E quando há uma comunicação séria, a gente não dá nem bola. E quando vem uma comunicação que, embora traga alguns despertamentos, traga dentro dela ideias truncadas, nós não sabemos identificar por falta do estudo da doutrina de base. Então, essa sentença moral é importante.
Porque quando a gente pensa que está se abstendo das comunicações, a gente pode até se abster, mas nunca das influenciações. Nós sabemos, e está lá no Livro dos Espíritos, lá pelo livro 459, se não me engano, do Livro dos Espíritos, quando se pergunta se a influência dos espíritos em nossa vida, se há essa influência, e eles respondem que muito mais do que pensamos, e muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. Então, o problema não é se comunicar, porque comunicação tem que ter ida e vinda, pergunta e resposta, né? Pergunta e resposta. Mas pergunta e resposta podem acontecer através do pensamento. Número 2. Aquele que comunicações orais ou escritas está sob uma influência má. Esta influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Estamos mergulhados no fluido cósmico universal e estamos assim mergulhados e convivendo com vários sentimentos, ideias e energias. Mas só captaremos aquelas energias, aquelas ideias com as quais sintonizamos. Ou se não forem iguais, né, que sejam semelhantes. Espírito oferece-se um meio de segurar-se da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se estiver bastante fascinado, a ponto de não compreender, outros poderão abrir-nos os olhos. Então, não é evitando o contato mais direto com o plano espiritual que a gente não está em contato com ele. Nós estamos em contato sempre com o plano espiritual. Outra coisa que o Kardec coloca aqui, e isso é Kardec, nós sabemos que a Revista Espírita são vários casos, várias situações que são trazidas para Kardec, para ele colocar a explicação espírita, e a gente faz isso hoje no portal espiritismo.net, pegando-se no mundo, no dia a dia, e colocando um articulista preparado, colocando a visão da doutrina espírita sobre aquele fato. Nesse momento, as colocações são de Kardec. Então, ele traz essas máximas no final. Nós vemos que lá, por exemplo, lá na nossa sala, no nosso portal, nós temos hoje família tema abordado em comédia espírita em São Gonçalo. O paralisado ganha direito de pedir a justiça para morrer. Nobel da Paz defende a lei da Libéria que criminaliza a homossexualidade. E em cima disso, né, há comentários de companheiros nossos na visão espírita. Esse Nobel, por exemplo, de 25 de maio agora de 2012, é uma matéria da revista Época, de 19 de março, e o Cristiano Carvalho Assis, companheiro nosso aqui de trabalho, que faz comentário. É um companheiro de Brasília, mas que reside aí no Maranhão, o pessoal daí do Maranhão. É trabalhador do Centro Espírita Maranhense, faz atendimento fraterno aqui do Espiritismo.net nas terças-feiras. Eu acho que ele não faz online, ele é offline, e é um odontólogo. Então, é importante que a gente entenda isso, né? Que a gente compreenda essa questão. É necessário ser médium para escrever absurdos? Quem diz que entre todas as coisas ridículas ou mais que se imprimem, não há aquelas em que o escritor, impulsionado por algum espírito zombeteiro,
ou malévolo, representou ao escrever sem o saber o papel do médium obsedado. Então, aqui nos lembram, né, as sintonias coletivas, e isso, muito bom, né, também. Porque tem gente que só gosta de comprar esse tipo de livro, ou ver determinado tipo de cinema, teatro, ou determinado tipo de programa na televisão. Aqui é um alerta, né, para o que estamos lendo, vendo, ouvindo. Não é porque está assinado por fulano, ciclano ou beltrano que a gente vai acreditar. Então, tenhamos essa coisa bem lógica na nossa vida. Os espíritos bons, mais ignorantes, confessam sua insuficiência a respeito daquilo que não sabem. Os maus dizem que sabem tudo. Nós já estudamos aqui vários casos, né, na Revista Espírita, de 1858, onde quando a evocação, e que quando se pergunta alguma coisa sobre determinado assunto, ele diz, olha, isso eu não sei dizer não. Lá no livro dos médiuns, ao final tem várias mensagens que, se a gente não ler com cuidado, a gente acha lindo. E são apócrifas. Tem erros doutrinários. O que acontece hoje em muitos livros. O livro tal trouxe muita gente para a doutrina. Tudo bem, mas não é um livro espírita. É um livro espiritualista. Fala do fenômeno do desencarne, da vida após a morte, da comunicabilidade, mas não é um livro espírita. Ah, trouxe muita gente para o espiritismo, despertou? Sim, tudo bem. Mas aquela novela é espírita. Não, não é espírita. É uma novela que trata de assuntos da espiritualidade. Mas ela pode motivar a pesquisa, a curiosidade, levar alguém a estudar? Pode. Agora, Nosso Lar foi um filme espírita? Sim. Né? Depoimento às mães de Chico? Né? Chico Xavier? Sim. Né? Os espíritos adiantados provam sua superioridade por suas palavras e pela constante sublimidade de seus pensamentos, mas não se vangloriam. Então, é aquele capítulo maravilhoso do Livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos, como identificar através do estilo, através, não da caligrafia que pode ser imitada, nem do nome assinado, mas através, na verdade, do tipo de palavra, do tipo de jeito de escrever. Lá no Leon Denis, quando acontece a psicofonia, às quartas à noite e sábado, depois da reunião pública, a gente já sabe, às vezes, por uma fala, pela graça infinita que tem a USP, Baltazar, pela graça de Deus. Então, esse espírito, ele assim se comunica. Já Antônio de Aquino, pelo amor único de Deus, paz. Doutor Ema vem falando ainda com sotaque alemão. Poderia nem falar, mas é para dar identidade. Mas não é só isso. A gente vai ouvindo, às vezes o médium, que é todo quietinho, começa a falar de um jeito... Francisco Nicolau, porque é assim que ele fala. Exuberante, esse daí não é fulano não, isso aí é o médium tal que desencarnou, que está ali, porque é assim que fulano falava, aí no final fulano diz, professor José Jorge. Porque a gente já está acostumado, né? Agora, alguém pode imitar? Pode, mas numa casa séria, de 50 anos de trabalho, com médiuns sérios, com estudo profundo, com amparo da espiritualidade superior. É por isso que não se faz trabalho em casa. Desconfiai daqueles que dizem enfaticamente estar no mais alto grau de perfeição e entre os eleitos. Para os espíritos, assim como entre os homens, a basófia é sempre sinal de mediocridade.
Aí nós passamos para algumas máximas lá na Revista Espírita, de 1859, mas do mês de abril. No mês de abril, só um minutinho, nós vamos encontrar também sabe quando não quer abrir no mês de abril? Poucas coisas, mas por isso que eu juntei. Dois parágrafos. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes impõe provas e deveres especiais no momento de adquirir experiências. Aquele que tivesse de ser sempre homem só saberia aquilo que sabem os homens. E aí a gente vai lembrar do Livro dos Espíritos, quando fala da lei de igualdade e fala das aptidões, que todos temos que aprender um pouco de cada. Quando falamos dos parábolas dos talentos, e que nós temos talentos a serem desenvolvidos, mas que todos temos que chegar a um ponto comum, que é a perfeição, né? Quando também a gente vê, quando fala lá no Livro dos Espíritos, vamos ver, fala, não é quando o homem e da mulher, acho que é na lei de igualdade mesmo, é assim, na lei de igualdade, quando fala lá que os deveres são iguais, mas as funções são diferentes. Não, os direitos são iguais, mas as funções, os deveres são diferentes. Nós já vemos que nós temos que ter as duas experiências. A mulher na sensibilidade, que ele diz aqui claro, né? Igualdade dos direitos do homem e da mulher na 817, que eles são iguais perante Deus e que, na verdade, há esse direito igual, mas a mulher é fisicamente mais fraca que o homem porque ela tem funções especiais, e o homem é o mais forte, a ele cabe os trabalhos mais rudes, e a elas os trabalhos mais leves, mas o dever de ambos de se ajudarem a passar pelas provas de uma vida cheia de amargor, e que a fraqueza física da mulher não a coloca sob a dependência do homem, porque quando Deus deu a força ao homem, não deu para ele escravizar o outro, e sim para proteger o mais fraco. Acho linda essa parte da lei de igualdade. E que as funções da mulher têm uma importância maior do que a do homem, porque é ela que dá as primeiras noções de vidas. Quando fala-se disso, lá na lei de igualdade, da 817 a 822, nós vamos vendo isso aqui. É importante, nós nascemos 1 hora homem ou 2 horas mulheres, e assim por diante. E aí muitas das dificuldades perispirituais dos companheiros em corpo de homem com tendências femininas, em corpo de mulheres em tendências masculinas, tendo que vencer certas provas e muitas vezes se deixando levar pelas tendências e não pela essência. Né? O espírito é o mesmo. As práticas de culto externo é que mostram as diferenças. Né? Pela doutrina espírita, a solidariedade não se restringe mais à sociedade terrena, abarca todos os mundos, pelas relações que os espíritos estabelecem entre as várias esferas, a ação universal. Porque de um ao outro mundo, os seres vivos se prestam mútuo apoio. Aqui é importante porque fala da pluralidade dos mundos, que está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Também é importante mostrar
a progressão dos mundos, que também está no Evangelho. Os planetas de prova e expiação, os planetas de regeneração, porque um ajuda o outro. Os que não conseguiram melhorar lá no planeta, melhorar lá em Capela, reencarnaram aqui. E quem não conseguir melhorar para reencarnar aqui, vai reencarnar em outro canto. Né? E lembra também o grande enigma, quando Leon Denis mostra, observando a natureza, como tudo se solidariza, como tudo está encadeado na natureza. As marés ficam altas quando há mudança de lua, quando a lua está cheia, quando tudo se encadeia. O homem que muitas vezes, por suas não virtudes, acaba trazendo alguns obstáculos nesse caminhar aí. E Deus o permite para que ele possa aprender e lutar, né, por uma condição de vida melhor. Aí nós vamos lá nos aforismos de maio, lá no final também de maio, nós temos algumas colocações do senhor Allan Kardec. Alguma coisa a colocar, gente? Hein? Alguma coisa sobre o assunto? Então vamos lá, aforismos espíritas lá. Quando quiserdes estudar a aptidão de um médium, não evoqueis logo por seu intermédio o primeiro espírito de que vos lembrardes, pois jamais se disse que o médium seja apto a servir de intérprete a todos os espíritos. E os espíritos levianos podem usurpar o nome daquele a quem chamais. Evocai de preferência o seu próprio espírito familiar, porque este virá sempre. Então, o julgareis por sua linguagem e estareis em condições de melhor apreciar a natureza que o médium recebe. Então, nós vamos ver isso, porque nós estamos aqui nesse estudo para repensar isso. Então, repensemos essa questão. Nós devemos sempre levar o nosso pensamento a Deus para as preces. Na hora de evocarmos, sempre pensar em espírito conhecido, anjo de guarda, um espírito amigo do centro espírita que a gente frequente, coisa do gênero. Não podemos nunca esquecer desse momento, porque para evitarmos maiores confusões. Livro dos Médiuns. Nós podemos ver isso lá no Livro dos Médiuns, quando se fala da identidade dos espíritos. Então nós temos os espíritos encarnados que agem por si mesmos, conforme sejam bons ou maus. Também podem agir sob a ação de espíritos não encarnados, dos quais são instrumentos para o bem ou para o mal. Ou para que ocorram certos fatos. Somos, pois, malgrado nosso, os agentes da vontade dos espíritos para aquilo que se passa no mundo, tanto no interesse geral quanto no individual. Achamos alguém que nos leva a fazer ou deixar de fazer uma coisa. Pensamos que é o acaso que nos evita, quando na maioria dos casos são os espíritos que nos impelem uns para os outros, porque tal encontro deve conduzir a um resultado determinado. Então, muitas das vezes a gente está tão desligado do dia a dia espiritual que a gente não se percebe o quanto somos intuídos, o quanto somos inspirados, o quanto somos
orientados pelo nosso anjo de guarda, pelos amigos dos trabalhos que realizamos. Eles não nos desamparam. Então, se nós estivermos vigilantes, vigiai e orai em oração, oração não é hora determinada, é toda hora, e estar em oração não precisa falar, a gente vai estudar isso no dia 4 de junho, semana que vem, os efeitos da prece. Não é preciso a gente ficar falando palavras bonitas, quantidade de palavras, nem preces já pré-determinadas. O importante é que a gente fale com o coração, saiba a quem se dirigir e tenha vontade de perceber a intuição que nos venha. E que seja nas nossas ações o nosso maior espelho de reflexo para a atração de bons espíritos. Encarnando em diferentes posições sociais, os espíritos são como atores que fora da cena se trajam como toda a gente e no palco usam todas as vestimentas e representam todos os papéis, desde o rei até o trapeiro. Então, cuidado com as mistificações. Né? E com os animismos. Nós próprios, né? Muitas vezes acontecem. E há pessoas que não temem a morte, que 100 vezes a enfrentaram e experimentam um certo temor na obscuridade. Não receiam os lá no isolamento, num cemitério à noite, temem alguma coisa. É que os espíritos estão junto a elas e o seu contato lhes produz uma impressão que resulta num medo inexplicável. E a gente vê os companheiros que ainda estão sem a lembrança das leis de Deus, da consciência, que matam, fazem, acontece, mas quando bota eles lá no isolamento, bota eles assim num lugar que ou diz que tem fantasma, tem muitos que pedem, como se diz na gíria, arrego. Né? Os espíritos ruins, nós também somos, né? Nós temos o nosso lado ruim também. E precisamos de ajuda e podemos ajudar. E os companheiros encarnados que ainda estão em dificuldade, como os criminosos, como está lá no livro no Evangelho, né? Eles merecem toda a nossa atenção, pois não estão conseguindo vencer suas provas. E se estão a nossos olhos sendo observados por nós, ou próximos a nós, ou mesmo fazendo algo conosco, com nossos conhecidos ou família, é porque há uma relação aí de aprendizado comum. Então nós não temos só que pôr nas cadeias, temos que pensar na reeducação espiritual, na reeducação social, na inclusão, né? Não é deixar à toa, né? Mas, porque sabemos que a lei de Deus não falha. Mas é também pensarmos com carinho nessas questões, não levarmos nem atrairmos mais dificuldades para eles nem para nós, né? As origens que certos espíritos nos dão pela revelação de pretensas existências anteriores são muitas vezes um meio de sedução e uma tentação para o nosso orgulho, que se envaidece por ter sido tal ou qual personagem. Então, a importância do esquecimento do passado. Aqui vale a pena lembrar o cuidado com a TVP, a Terapia de Vidas Passadas, em que no outro dia eu ouvi que o máximo que pode até a vida uterina. Muitas partes, esse negócio de passado, muito só por revelação espiritual. Cuidado com a TVP, e se vem certos espíritos nos dão essas origens, quem são esses espíritos? Por que fomos pedir? O que vamos fazer com esse material? Então, o cuidado e a importância do esquecimento do passado, que é outra máxima da doutrina. Porque senão nós não nos aguentaríamos. Então, isso é muito importante também.
Alguém quer fazer alguma colocação? E nós já estamos caminhando para os aforismos lá de setembro. Aproveitar esses 20 minutinhos, né? Alguma colocação? Pois é, Tina. Eu conheço gente que teve uma experiência também muito ruim com a TVP. Eu só de me perceber, eu já sei o que eu tenho que mudar, então eu não quero saber quem eu fui, não. Eu sei que, não é que eu não tenha sido boa bisca, como se diz, né? Mas eu sei das minhas... Eu não sou uma pessoa paciente, tolerante, como deveria, nem indulgente. Não sou. Eu tenho falhas no meu ânimo, na prosseguir, como é aquilo, na minha perseverança. Eu tenho falhas na minha reflexão comigo mesma. Não, ninguém é um maldito. Né? O companheiro está dizendo aqui que ele é um maldito. Não, ninguém é um maldito. Nós somos um bendito. Bendito. Eu tenho, e eu já sei isso, dessas coisas. E não consigo lidar com elas. Preciso de terapia, preciso de doutrina, preciso de reflexão, de oração, de atendimento fraterno, de água fluidificada, de muito trabalho no bem. Mas preciso de amigos, preciso de me reconciliar com o meu adversário, preciso de trabalhar, preciso de me organizar. E isso eu já consigo. Né? Então, para que saber mais? Se eu fui Vera da Esquina ou Jan Vera de outros cantos. Não importa. As minhas tendências na alimentação, o meu jeito de falar, as minhas tendências de gostar de vestir, eu já sei que eu andei lá pelas Espanhas da vida, Itália. Não tenho muito a ver ultimamente com França, não. É mesmo europeia, Portugal, Espanha, mas a França ficou de fora, e a Itália. Né? Então, para que saber mais? Eu já fico me sabendo. Quanto mais eu penso no que eu sou, no que eu faço, eu mais me conheço, não é verdade? E lá em setembro ele traz o seguinte, que quando evocamos um parente ou amigo, qualquer que seja a afeição que ele nos tenha conservado, não nos devemos empolgar por esses lances de ternura que pareceriam naturais depois de uma separação dolorosa. Por ser calma, a afeição não é menos sentida e pode ser mais real do que a que se traduz por grandes demonstrações. É porque às vezes a gente evoca, vem, e o fulano fala, escreve através de outro, tranquilo. Ah, não é ele não. Ele nem me abraçou, nem mandou beijo, nem fez isso, nem fez aquilo. O companheiro já se deu conta da sua vida após a morte, se já aprendeu alguma coisa de novo lá, ele não vai fazer isso mesmo. Grudar de novo na matéria através do sentimento do outro? Não. Agora, também não quer dizer que ele, por ter mudado o seu lado eufórico de ser, que ele não esteja sentindo tanto. Mas isso demora um pouco. Até por aqueles exemplos que eu falei para vocês. Quando chega lá no Leão Denis, um espírito falando assim com as mãos, ele abre as mãos assim devagar, em formas assim, eu digo, isso aí é mais para Antônio de Aquino, altivo. Quando começa a gesticular assim, eu digo, professor José Jorge, Francisco Nicolau. Eles ainda não perderam isso. Ou então vem ainda o professor José Jorge, um grande médico da Casa da Federação Espírita Brasileira, mas que desencarnou há pouco tempo, 2 anos, eu acho. De repente ainda está ligado àquele jeito dele de ser,
que era um verdadeiro orador, aí ele diz aqui, os espíritos pensam, mas não agem como os homens. Dois espíritos amigos se veem, amam, felizes por se aproximarem, mas não têm necessidade de se atirarem nos braços um do outro. Quando se comunicam conosco pela escrita, uma palavra amiga lhes basta e lhes diz mais do que as frases enfáticas. Lembremos disso também. E isso lá está lá no livro dos médiuns, tudo sobre as evocações e sobre a identidade dos espíritos. Alguém quer fazer alguma colocação sobre esse estudo maravilhoso? A revista espírita ligado aos máximas importantes da própria doutrina? Então vamos lá, para fechar o nosso estudo, né? Não, o espírito e o homem não é a mesma coisa. O espírito, nós somos espíritos. Às vezes estamos encarnados no corpo de homem e no corpo de mulher. Mas quando saímos desse corpo, temos uma visão muito mais ampla da vida. Então, o homem não é a mesma coisa que o espírito. Nós somos espíritos em corpos masculinos ou femininos que amortecem a nossa percepção da verdade. E aí nós vamos lá. Os espíritos bons aprovam aquilo que acham bom, mas não fazem elogios exagerados. Os bons espíritos aprovam aquilo que acham bom, mas não fazem esses elogios exagerados. Estes, como tudo o que denota lisonja, são sinais de inferioridade da parte dos espíritos. Olha bem, isso aqui é muito importante dentro da doutrina. Porque também, com essa desculpa de não exacerbar a vaidade de médiuns, muitas das vezes a gente deixa de incentivá-lo a continuar. Os bons espíritos aprovam aquilo que acham bom, mas não elogiam exageradamente. Puxa, fulano, gostei da sua palestra, foi boa, me ajudou pra caramba. Obrigado. Continue estudando. Vou orar por você. Coisas assim. Uns dizem assim, eu não vou nem falar, porque senão fulano pode ficar muito besta. Isso é problema de fulano. Agora, o nosso problema é incentivar. Os bons espíritos não lisonjeiam preconceitos de qualquer espécie, nem políticos, nem religiosos. Podem não os atacar bruscamente, estaria resistência. Então, o ataque, por isso que Kardec não atacava os detratores da doutrina. Só esclarecia quando muito necessário. Porque senão acirra, né, a discussão. É quando a gente está brigando, é assim, né? Se um calar a boca, o outro vai acabando. Se não, começa um para lá, outro para cá, outro para lá, para cá, cada vez pior. Há, porém, uma grande diferença entre essa atitude que poderíamos chamar de precaução oratória e a aprovação absoluta dada a ideias, muitas vezes, as mais falsas, de que se servem os espíritos obsessores, confiança daqueles a quem querem subjugar, explorando o ponto fraco. Então, uma coisa é a gente também deixar rolar.
Outra coisa é você discutir. Então, tudo aqui requer o quê, gente? Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Requer o quê? Hein? Vocês não estão atentos, não? Isso aqui requer o quê, gente? Isso, Tina. Estudo, disciplina, bom senso para saber discernir. E quem estuda a doutrina sabe que mediunidade é coisa santa. Sabe que mediunidade é oportunidade, não é prêmio. Que mediunidade é para o bem nosso e do próximo. É uma forma de nos quitarmos com a lei de maneira mais rápida e mais decente, honesta, útil. Então, esse bom senso a doutrina é trazida na doutrina pelo estudo. Não é leitura, não, gente, é estudo profundo e reflexão para mudanças de pensar, sentir e agir. Por isso que ele traz isso como uma máxima da doutrina. Há pessoas que têm uma mania singular. Encontram uma ideia perfeitamente elaborada por outros, lhes parece boa e, sobretudo, proveitosa. Dela se apropriam, dão-na como própria e acabam com a ilusão de que são realmente seus autores, chegando a declarar que lhes foi roubado. Tem pessoas que elas vivem a sua própria ilusão, a sua própria fantasia. Vivem tanto que acabam acreditando que aquilo é certo, esquecem até que aquilo não é, que elas criaram. Aí ele traz aqui, né? Um dia um homem viu eletricidade e tentou reproduzi-la. Como não tivesse nem o conhecimento necessário, nem os instrumentos indispensáveis. Então, olha só, conhecimento e instrumento. E a experiência falhou. Então, sem ir mais longe, sem procurar saber se a causa do insucesso poderia estar em si mesmo, declarou inexistente a eletricidade e quis escrever para o demonstrar. Que pensar da lógica de quem assim raciocinar? Não se parece tal criatura ao cego de que, não podendo ver, começasse a escrever contra a luz e contra a faculdade de ver? Este é o raciocínio que ouvimos a propósito dos espíritos por um homem que passa por espirituoso. Vá lá que tem espírito. Mas capacidade julgadora é outra coisa. Ele procura escrever como médium e, porque não consegue, conclui que não existe mediunidade. O problema pode estar com ele, né? Que a mediunidade é neutra. Ora, na sua opinião, se a mediunidade é faculdade ilusória, os espíritos só podem existir na cabeças fracas. Que sagacidade! Eu acho que prepotência, né? Se achar o dono da verdade. Só porque ele não consegue, ninguém consegue. Então, quem consegue está mentindo. É se achar o dono do mundo, né? E não, como dizem os companheiros evangélicos, o filho do dono. Né? E até ele não gosta de ser chamado de dono, e sim de criador. Porque dono dá ideia de posse, e não ideia de possibilidades de trabalho em comum. E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, sim. Vamos lá na introdução 6. E nós vamos ver. Dos seres que se comunicam, designam a si próprios pelo nome de espíritos.
E eles constituem o mundo espiritual, como nós constituímos nossa vida, o mundo corporal. E aí ele traz, resumimos aqui em poucas palavras, os pontos mais marcantes da doutrina. Quer dizer, as máximas, os aforismos. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E ele vai desenvolver isso no item 13 do Livro dos Espíritos. Criou o universo que compreende todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. E ele vai desenvolver isso nos 3 reinos, no Livro dos Espíritos, e no capítulo 1 também, né? Logo na pergunta 1 a 13 do Livro dos Espíritos. Ele vai falar que os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os imateriais o invisível ou espírita, dos espíritos. E que o mundo espiritual é o mundo normal, é o primitivo, é o eterno. E pré-existe e sobrevive a tudo. E isso ele vai trazer para nós melhor logo lá no início, quando fala no espírito, acho que eu não tenho certeza. Não é na 32, não. Mas 32 é propriedade da matéria. Quando ele vai trazer ainda as causas primárias, na primeira parte, em que ele fala do mundo dos espíritos. Eu acho que fala da criação, né? E ele mostra para nós a importância de que o espírito é o princípio inteligente do universo e que além de haver 2 elementos no universo, o Criador é Deus, Espírito e Matéria, vai mostrar para nós que é possível, através da ciência, se desvendar segredos, mas a partir do momento em que nós estivermos preparados para isso. Então, quando a gente estuda a 6, nós vamos vendo que há um desenvolvimento. A introdução 6 tem a ver com esses aforismos mais importantes. E mostra para nós como Kardec trouxe didaticamente essa doutrina cristã mais próxima a nós, diante das mudanças do mundo, do conhecimento, clareando o que Jesus trouxe de forma alegórica. Traz para nós também que os espíritos revestem temporariamente em voto perecível, né? Fala da morte. E que entre as diferentes espécies, seres corporais, ele escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. E dá ao homem a superioridade moral e intelectual sobre todas as coisas. Vamos nos voltar para cá, Tina. E o que é essa superioridade moral? Tem gente que está trocando gato por lebre. O que é gato por lebre? Tem 10 gatos, mas não atura o seu vizinho. Ah, mas vai matar os animais? Não, mas não precisa procriar tanto. É o princípio inteligente, é uma inteligência em evolução. Mas a superioridade moral e intelectual é nossa. Eles não podem nos dominar. Ah, eu não saio por causa dos meus gatos, cachorro, passarinho, periquito. Não vou ao centro, coitadinho.
Vai ficar sozinho? Ele quem? O Fred. Quem é o Fred? Ah, meu cachorro. Não. Vamos cuidar dos nossos bichos. Vamos amá-los. Vamos desenvolver nosso afeto, nem que seja através deles. Olha quantas possibilidades estão sendo feitas através do próprio desenvolvimento terapêutico com equinos. Né? Tudo tem seu limite. E quando ele diz que há no homem 3 coisas, desenvolve a questão do corpo, da alma e do perispírito, mas que mostra que esse elo do perispírito é que faz esse elo do espírito com a matéria, mas que nós pertencemos a diferentes classes diante do desenvolvimento que fizemos através das reencarnações das nossas inteligências e da nossa moralidade, ele vai realmente reforçando em nós a ideia do progresso possível para todos. E que nós não vamos ficar parados naquela classe. Nós vamos, de um jeito ou de outro, progredir. Nem de provas cataclismas, etc. Também nessa parte, os aforismos espíritas lá da introdução 6 do Livro dos Espíritos, fala do retorno ao mundo dos espíritos, que depois ele trata lá dentro, de forma bem mais aprofundada. Fala do passamento, também no céu e inferno, fala do temor da morte, no Livro dos Espíritos, no céu e inferno, fala da visão do céu, inferno, purgatório, fala dessas penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros, céu e inferno, mas fala que a gente não retrograda. As nossas encarnações são sempre progressivas. Porém, a rapidez depende de nós. Podemos ficar estagnados em algumas coisas. Mas somos individualidades. E não a perdemos quando desencarnamos. Senão tinha que começar o mundo todo de novo. E aí ele traz que o homem sofre a influência ainda desse lado dele da matéria. Essa parte ainda é muito forte. Fala das relações dos espíritos, tanto através do sono, através das intuições, através das preces, na hora que nos elevamos, e que podemos morar em vários globos. E que as comunicações são ocultas ou ostensivas. E que as ocultas acontecem pela influência boa ou má e a nossa revelia. E a nossa razão é que tem que discernir. E que as ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra, de manifestações materiais. E isso ele desenvolve bem no Livro dos Médiuns. Parte que os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação, ele trata aqui com esses aforismos e trouxe para nós, resumidamente, também em 1859, mas em 1857, e lá no Livro dos Médiuns, que eu acho que é de 64 ou 61, eu sempre confundo, peraí, não, 1857, 1859, 1860, né, gente? Agora não sei. Eu sei que o livro... eu sei que ele trata bem mais amplo essa parte da comunicabilidade. E fala da atração pela simpatia, mas a simpatia pode ser ruins. E mostra que a distinção entre os bons e os maus é fácil, que a linguagem dos espíritos superiores é digna, nobre, impregnada de imoralidade, livre de paixões. Os conselhos exalam sabedoria. Eles não são inconsequentes iguais aos espíritos inferiores.
E outra coisa, são concisos, eles não perdem tempo. Eles não vêm e ficam 3 horas conversando conosco. Tem hora para começar e tem hora para terminar, porque eles têm mais o que fazer. Ele mostra para nós que o resumo da doutrina resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores. E que eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da nossa natureza animal e nos prende à matéria. E que nós estamos aqui para esses venceres. A ajuda do plano espiritual, a ajuda do anjo de guarda, as orações, irradiações, vibrações, atendimentos fraternos, o estudo, os encontros que trabalham os temas, a internet, a página, o livro, até na televisão. Nós temos domingo Transição, tem aquele outro que está sendo repetido também. Não, Transição está sendo repetido. Mas mudou de nome, como é às 4 horas da FEB, na Rede Vida. Né? Então, temos que ter cuidado com isso. Bom, nós fizemos o que podíamos com relação a essa questão dos aforismos espíritas encontrados na Revista Espírita de 1959 e que tratam dessas máximas da doutrina espírita. Até o dia. Vamos esperar que a gente possa aproveitar o aprendizado. Vamos fazer a nossa prece. Ainda é 7h20, eles ainda estão fazendo as outras observações lá. Querido Mestre Jesus, amigo querido, mais uma vez, em teu nome, em nome dessa falange querida de Caimbá Chuter, em nome de Deus, te agradecemos a oportunidade dessa troca de ideias, do estudo aprofundado da Revista Espírita, da doutrina espírita, para que possamos dar valor a esses livros, a esse manancial de ideias e de máximas que só reforçam em nós as falas e os exemplos de Jesus, os nossos exemplos. Portanto, é assim, em nome de Deus, que demos por encerrado o trabalho da tarde e noite de hoje.